Lucas, capítulo 17, versículo 33. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. E também queria pedir que os irmãos abrissem em Mateus, capítulo 16, versículo 25. Mateus 16, 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Na minha versão está assim: pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si próprio, por minha causa, terá a vida verdadeira. Podeis assentar. Bom, aqui Jesus, ele nos fala que a gente não deve colocar os nossos próprios interesses em primeiro lugar. E a nossa vida, ela é uma vida de renúncias, onde o inimigo ele vem, coloca tentações sobre nós e coisas que a gente, muitas vezes a gente faz, a gente peca, e que a gente tem que perder essas coisas, deixar de fazer essas coisas e para ganhar a vida eterna. E existem coisas na nossa vida que somente eu, que somente você, podemos avaliar se aquilo está nos separando ou não de Deus. De repente você está fazendo alguma coisa, ou pessoas estão na sua vida que você sabe que isso te separa de Deus, e você não quer cortar o mal pela raiz, mas não pode ser assim. Você, por acaso aquela fulana muda. Não, você tem que ir porque aquilo está te afastando de Deus. Então, deixa isso para trás porque senão você vai perder a sua vida eterna. E se você não perder para ganhar, você vai perder tudo. Se você não perder de fazer alguma coisa, você vai perder a sua vida eterna, né? Bom, e desde a nossa natureza humana, nós humanos, desde criancinha até os mais velhos, nós já temos aquele anseio por estar sempre ganhando. Mas a nossa vida é um jogo e às vezes é necessário que a gente perca para ganhar depois. E na Bíblia tem muitos exemplos de pessoas que precisaram passar por renúncias para manter a sua integridade com Deus e ganhar a vida eterna. E uma dessas pessoas é Daniel. Aqui em Daniel, no capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 9, diz assim: E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, da descendência real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidades para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes ordenou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim desses pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o nome de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Versículo 8. E Daniel propôs em seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos. Bom, então o rei Nabucodonosor, ele pediu que trouxesse alguns dos filhos de Israel para trabalharem no palácio. Jovens, os estudiosos dizem que esses jovens que vieram de Israel para cá teriam por volta de 12 a 16 anos. Então, entre esses jovens que vieram para cá, vieram Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que eram dos filhos de Judá, com uma cultura totalmente diferente da cultura da Babilônia. E uma coisa muito interessante que a gente aprende com Daniel, que mesmo ele estando numa cultura totalmente diferente,
numa cultura pagã, com costumes diferentes, ele não perdeu a sua essência. E assim deve ser nós, que a gente convive com pessoas do mundo, com mentalidades totalmente diferentes da nossa, mas a gente não pode perder a nossa essência. A gente deve ser diferentes e fazer a diferença. E não tem como você fazer a diferença sendo igual a pessoa, né? Então você tem que ser diferente. E Jesus nos chamou para ser luz. E a luz é o oposto das trevas. Então a gente tem que ser diferente e mostrar Deus em todas as nossas atitudes. E nunca perder a nossa essência, independente das circunstâncias que esteja acontecendo. Influenciar e não ser influenciado. Bom, aí o rei, ele ordenou o que aqueles jovens iriam comer. Ele falou, esses jovens vão se alimentar da comida que eu como e beber do vinho que eu bebo. Mas Daniel, ele decidiu que ele não iria ser impuro, que ele não iria se contaminar com os manjares do rei. Decidiu negar os prazeres do mundo que o mundo tinha para oferecer. E assim deve ser nós. O inimigo, ele sabe as nossas tentações, ele sabe o nosso ponto fraco e ele coloca banquetes que aparentemente parecem ser bons, mas a gente deve deixar isso. Perder de fazer o que a nossa carne quer e fazer o que nosso espírito quer, porque todos os dias a gente está nessa luta dentro de nós, entre a carne e o espírito, mas a gente não deve fazer as coisas que a carne quer e sim o que o espírito quer, certo? E, assim como Daniel, não se entregar às coisas do mundo e negar os prazeres do mundo e negar os manjares que o diabo coloca para nós. E aí Daniel, ele assumiu o compromisso de ser diferente e fazer a diferença na cultura e no ambiente em que ele estava inserido. Então Daniel, ele preferiu comer legumes e água ao invés da comida do rei, né? E isso, assim, foi uma escolha muito difícil que Daniel, ele teve que fazer, porque, pensa comigo, você tá numa sala cheia de pessoas se deliciando da melhor comida que tinha, né? Porque a comida do rei é a melhor comida que tinha na Babilônia, e ele se alimentando de legumes e água, que não é tão apetitoso comparado com a segunda opção, com a opção do rei. Mas ele fez isso junto com os amigos dele e Deus recompensou ele. Então ele perdeu de comer a coisa boa, mas ele ganhou depois. Esse deve ser nós, a gente perder coisas para depois ganhar, né? Lá em Daniel, no capítulo 1, versículo 19 e 20 fala: E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que os outros, os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. Então eles se superaram, mesmo não comendo a comida do rei. E assim como Daniel, ele renunciou os manjares do rei, o que você tem renunciado hoje para manter a sua integridade com Deus? Para manter a sua integridade com o Pai? Daniel, mesmo ele estando numa cultura diferente, com várias tentações, ele foi fiel a Deus e manteve a sua integridade, seu relacionamento com Deus, mesmo assim, independente das circunstâncias. A nossa vida, ela é feita de renúncias. E você tem que tomar a decisão do que você vai perder para ganhar a vida eterna. Em Lucas, capítulo 14, versículo 33, vai dizer o seguinte: Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Na minha outra versão também está assim: Assim nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. Então, se nós não renunciarmos a nós mesmos, renunciar é algo muito complicado, porque deixar de fazer uma coisa que você gosta, renunciar é você se abster de fazer algo, e o processo da renúncia é muito complicado, é muito difícil, mas a gente vai ter a nossa recompensa depois. E quem não se renuncia a si próprio, não deixa as suas próprias vontades em primeiro lugar e coloca Deus em primeiro lugar, não vai pro céu, né? E eu entendi isso de uma forma mais simplificada sobre renúncias, assistindo uma pregação em que o pastor conta o que aconteceu com ele e o filho dele.
E foi assim, ele e o filho dele tinham saído pra praia, e aí o filho dele tava andando pela areia e pegando conchinhas. E ele foi catando uma conchinha aqui, catando outra. Quando foi, a mão dele estava cheia de conchinhas quebradas, mas ele estava cheio de conchinhas. E aí, ele e o pai dele foram andando, e quando chegou num determinado ponto, tinha uma estrela do mar na beira da água, assim, flutuando sobre as águas. E aí, o pai dele falou assim: filho, vai lá pegar aquela estrela do mar pra gente levar de lembrança pra casa. Aí, o menino foi, correu lá e voltava, não pegava. Ia e voltava, ia e voltava. E aí, o pai dele falou assim: filho, vai lá, pega, é só uma estrela, pode pegar. Aí, de novo, o menino foi lá, correu e não pegou. Chegou um momento que o pai perguntou assim: filho, por que você não pega a estrela? E o menino, ele levantou as duas mãos assim e falou: eu não consigo, porque eu estou com as duas mãos cheias de conchinhas. Sabe o que Jesus tá falando pra gente através disso? Que ele diz assim: eu sou esse prêmio maior, eu sou essa estrela. Só que você só consegue me agarrar se você esvaziar as suas mãos. Nós só vamos conseguir Jesus se as nossas mãos estiverem vazias. Então a gente tem que deixar tudo para trás para seguir Jesus. Quando Jesus ele foi chamar os discípulos, ele chegou lá e chamou, e eles deixaram tudo e seguiram Jesus. E assim deve ser nós. E deixar tudo para trás, nossa casa, nossa família, e seguir Jesus, colocar Jesus em primeiro lugar sempre. E não deixar que nada tome o lugar dele. Aí em Marcos, capítulo 10, versículo 15, Jesus ele vai dizer o seguinte. Marcos 10, 15. É um texto bem conhecido, que é quando Jesus ele fala sobre as crianças. E ele diz assim: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E a gente fica pensando, qual é a diferença de uma criança? Por que tem que ser uma criança? Como que uma criança, ela recebe o reino de Deus? Por que é diferente? E a gente tem a resposta mais na frente. Quando a gente vai lendo o resto do capítulo, Jesus, ele se encontra com um jovem rico. E aí, esse jovem, ele tem a oportunidade de entrar no reino, mas ele não entra. Sabe por quê? Porque ele está agarrado nas coisas do mundo. E a gente não pode estar agarrado com as coisas do mundo. A gente tem que deixar para trás isso para seguir Jesus. Então, qual é a característica que uma criança tem que nós precisamos ter? Mãos vazias. Que a criança ela não está apegada nas coisas do mundo, nas coisas materiais. E então ela está com as mãos vazias, ela consegue agarrar Jesus com o coração aberto. Só vai entrar no céu aquele que estiver disposto a soltar o que tem em suas mãos para receber o que Jesus tem. E assim são as crianças. Por exemplo, se uma criança perde um brinquedo, o que ela faz? Ela chora. Mas por isso ela entra em depressão? Não. Se uma criança, indo mais fundo, se uma criança ela perde os pais dela morrem, o que ela faz? Ela chora, ela fica triste por dias, mas isso faz ela dizer: eu quero morrer, eu quero desistir da minha vida? Não. Sabe por quê? Porque uma criança não é totalmente apegada a nada. E você acha que isso que está na sua mão é algo valioso, mas são coisas quebradas. Porque as coisas do mundo, elas são passageiras, elas são momentâneas. Se você se apegar às coisas do mundo, não vai dar em nada, porque essas coisas passam. E a única coisa que é eterna é Cristo, né? E esses dias eu li uma frase que diz assim: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Porque as coisas do mundo, elas são momentâneas, então elas são inúteis porque elas não vão durar para sempre. Não adianta você se apegar nas coisas do mundo, porque isso é momentâneo, logo passa. Então, no que você tem que se apegar? Você tem que se apegar em Cristo, porque Ele é eterno. E então larga tudo que você tem e agarra em Jesus, firma com Ele, e que Ele é o que tem de mais valioso, né? É o que a gente realmente tem que nos apegar, porque Ele é eterno e Ele é o caminho. Então, se você não tiver com as suas mãos vazias para se agarrar em Cristo, você não terá a vida eterna, porque você não vai conseguir agarrar nele, as suas mãos vão estar cheias. Então esvazie tudo, perca
independente de ser amizades, o que estiver te afastando de Deus, perca isso, mas não perca a sua salvação.